Olá, sejam bem-vindos ao Nutrologia na Pele. Eu sou a doutora Eliane Pacheco, eu sou médica nutróloga e pós-graduanda em dermatologia. E hoje o tema é muito legal, eu preparei uma aula para vocês bem interessante sobre um tema muito atual, que é o papel dos nutrientes no controle da psoríase. Eu usei esse artigo e também outros artigos para falar para vocês sobre esse tema super interessante. Será que existe alguma dieta que ajuda no controle da psoríase? O que a ciência vem estudando? O que a ciência vem falando sobre isso atualmente? Qual o papel dos nutrientes? Qual o papel da suplementação? Será que existe alguma dieta específica? Será que existe algum nutriente que é mais gatilho que o outro? Vamos identificar melhor essas questões todas no vídeo de hoje, tá bom? A maioria dos estudos, gente, de psoríase são estudos observacionais, tá? Então, assim, não é aquele estudo que vai ser uma prova definitiva. Ele vai mais fazer uma associação, né? São associações que foram feitas na ciência, tá? Então, não tem, assim, ensaios clínicos muito robustos, mas é bem promissor. E, assim, na prática clínica, no consultório, é uma coisa que a gente vê muito a correlação e inclusive a melhora, né, quando ocorre o controle desses fatores relacionados à alimentação e à psoríase. E por que isso é interessante, gente? Esse estudo aqui é muito legal porque ele fala que a psoríase, ela é um assassino visível, tá? Então, é um estudo muito interessante. Eu tenho casos conhecidos de realmente dessa associação da psoríase com doenças cardiovasculares, com diabetes, com ateroesclerose, com alterações do perfil lipídico, tá? Então, realmente é interessante notar essa correlação. Então, esse artigo aqui, ele fala sobre uma desordem no sistema imune, né, que ocorre nos indivíduos com a determinação, principalmente genética, mais relacionada com o espossoma, né, da psoríase, que é uma patologia que acontece geralmente já nos adultos, a partir da 30ª, 40ª década de vida, 50ª década de vida, tá? Ela é uma desordem inflamatória sistêmica atualmente, então ela é considerada como uma desordem sistêmica e associada com várias comorbidades, como eu comentei com vocês: diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, obesidade, dislipidemias e o cigarro, tá? Então, aí você já começa a entender que existe uma correlação, então, com todos esses fatores ambientais que podem levar a diabetes, a obesidade, a síndrome metabólica, o próprio cigarro tem uma correlação de uma desordem inflamatória sistêmica com alteração ali do sistema imunológico, inclusive de acordo com esse espossoma todo, né, que eu acabei de falar para vocês. E olha só que interessante, esse estudo fala, inclusive, que quando existe uma psoríase já grave, existe uma correlação de redução na expectativa de vida de 6 anos desses indivíduos. Então, identificar uma psoríase com esses fatores de risco que eu comentei aqui para vocês pode melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida desses pacientes, tá? De tamanha correlação que tem dessa patologia, que realmente tem muita relação com doença coronariana, AVC, infarto. Então, às vezes, o indivíduo não vai morrer da psoríase, mas ele pode ter um agravo relacionado à doença cardiovascular e isso já é bem documentado, tá? Então, assim, tratar essas comorbidades melhora a psoríase e o mais importante, né? Melhora a qualidade de vida e melhora outras patologias do paciente. Entender que tem essa correlação clínica. Então, além do tratamento clínico da psoríase, hoje em dia a gente fala muito sobre os biológicos nesse tratamento, muito mais do que no passado, que era feito com metotrexate, e também com inibidores de TNF-alfa. Hoje, os imunobiológicos, eles são uma realidade, são medicações caras, não são tão disponíveis, né? Quem tem acesso, infelizmente, mas é uma medicação, tem um pouco de cultura medicamentoso, mas a gente sabe que o estilo de vida ele precisa ser levado a sério, principalmente quando tem evidência científica disso. Então, quais são as evidências? O que a gente pode falar, então, dessa correlação da psoríase, né, com o estilo de vida, tá? Então, pega o caderninho aí, porque a gente vai comentar com vocês sobre as dietas. Quais são as dietas mais estudadas quando a gente fala de psoríase? E aí,
começa de novo aquela relação da dieta do ocidente, né, da Western Diet, aquela dieta muito ocidental, com pouca fibra, com muita fritura, ou seja, muita gordura saturada, com muitos aditivos químicos, produtos industrializados e muito açúcar. Então, essa dieta ocidental, ela é mal vista realmente, quando a gente fala de desfechos clínicos na psoríase, e a dieta mais benquista é principalmente a dieta mediterrânea, tá? Que é aquela dieta lá do Mediterrâneo, que é uma dieta que tem um elevado consumo de frutas, que ela tem bastante fibra. E o teor da gordura da dieta mediterrânea é uma dieta menos inflamatória. Tem o azeite de oliva, tem mais peixe, então, ou seja, o padrão inflamatório das gorduras é menor, tá? Então, por isso que a mediterrânea é uma dieta considerada anti-inflamatória, tá? A segunda dieta também é aquela dieta que é baseada em plantas, né? Então, quando tem muitos vegetais, é pelo mesmo princípio, você vai aumentar o teor de fibra. Então, sim, a fibra, como a gente já sabe, vai melhorar a microbioma intestinal, né? Então, diminui a inflamação sistêmica. Então, no ponto número 1, ponto positivo para as fibras. Além disso, quando a gente fala de psoríase, como vocês já viram na introdução que eu fiz para vocês, há o poder da obesidade, síndrome metabólica. Então, para controlar a obesidade e síndrome metabólica, os estudos falam sobre a dieta de restrição calórica tempo dependente, ou seja, um jejum intermitente, né, ou tempo restrito. Os estudos mostram que melhorou sim a qualidade de vida dos pacientes com psoríase. Então, jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante quando fala da melhora da qualidade de vida dos pacientes com psoríase, inclusive mostrando que a perda de peso reduziu o PASI desse paciente, melhorou o PASI. Então, mostrando como é relevante a perda de peso no paciente com psoríase. Tá? E além disso, a cetogênica com muito baixa caloria ainda é uma dieta em experimento para psoríase, mas a gente já pode imaginar que vai dar um desfecho positivo, porque cetogênica, pouco carboidrato, reduz o índice glicêmico, então provavelmente vai reduzir a inflamação, e é isso que a gente está pensando quando fala nessa questão da psoríase e dietas em geral. Outro ponto super importante em relação ao uso do glúten, gente. A dieta gluten free, geralmente a gente faz na nutrologia a exclusão do glúten quando tem uma documentação de fato de que existe uma doença celíaca ou uma sensibilidade celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Então, quando existe essa correlação, de fato, realmente existe melhora da psoríase. Então, para a gente indicar uma retirada do glúten da dieta, a gente vai precisar documentar mesmo que existe ou a doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten não celíaca. E é muito comum a sensibilidade ao glúten não celíaca, gente. Eu tenho pacientes que tem aquela queixa, às vezes, à noite, de ter azia, de ter queimação, de ficar com gases, eructação, depois de consumir alimentos ricos em glúten. Então, tem paciente chegando no consultório e fala, à noite, se eu comer pão, se eu comer um pedaço de pizza, macarronada, sempre vou dormir mal, fico com azia, queimação. Então, aí, ela tem alguns critérios já para pensar nessa forma, né, da sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Então, essa correlação também existe aí, alguns estudos mostrando que tem uma correlação. É para todo mundo que tem psoríase tirar o trigo, gente? A princípio, não. E se for fazer isso, tem que ser sempre acompanhado de um nutrólogo, do seu profissional de saúde, porque a gente não quer levar a carências nutricionais, que os nutrientes são muito importantes, então a gente precisa entender dessa forma. O sexto ponto importante que eu tenho que falar para vocês agora é sobre os suplementos, né? Em específico, existe algum suplemento importante que os estudos mostram que vai melhorar, né? Existe alguma correlação em termos de esperado no PASI? Não existe, tá? Para melhorar ali o score da psoríase, não existe uma correlação, por exemplo, com vitamina D, e ainda até o momento nenhuma evidência, mas existe aquela correlação em alguns estudos de observação do ômega 3, né, porque reduz a inflamação, e também o consumo de nozes, o consumo de abacate, o consumo de peixes ricos em ômega 3, eles podem ajudar, parece que as pessoas se sentiram melhor. E aí lembra da dieta mediterrânea, que é essa dieta que ocorre um menor consumo de gordura saturada e um aumento do consumo das gorduras poliinsaturadas, inclusive peixes ricos em ômega 3.
O que pode piorar? Quais são os alimentos que causam mais gatilho ali na psoríase, né? Os segundo estudos científicos são o álcool, né? Não é muito forte essa correlação, nível de evidência, mas parece que o álcool ele pode sim causar uma exacerbação. O açúcar refinado, então, e também o carboidrato de alto índice glicêmico, consumo excessivo, então o açúcar, né? Álcool, gordura saturada, então aqueles alimentos fritos, né, da indústria alimentícia, alimentos industrializados de pacote, parece que eles têm uma correlação com a piora dos sintomas clínicos, né? E isso acontece porque realmente a gordura, gente, ela dentro dos padrões inflamatórios da dieta, é na gordura que vai ter essa correlação com a ativação ou não das vias inflamatórias. Então, se a gente consumir gordura mais inflamatória, o nosso corpo ele vai reagir induzindo mais inflamação. Se você consumir menos gordura inflamatória e mais gordura anti-inflamatória, aí entra o peixe, o rico em ômega 3, as nozes, o abacate, o azeite de oliva. Então, esse padrão de gordura, ele vai fazer com que ocorra, de fato, uma redução da inflamação sistêmica, tá? Modula a inflamação. A obesidade é um fator de risco que tem que ser controlado, né? Porque a obesidade tem aquelas adipocinas e adiponectinas que são meio que hormônios produzidos pelas células de gordura que também aumentam a inflamação. Quando reduz a obesidade, reduz as adipocinas, então diminui a inflamação e ocorre melhora da psoríase, tanto que tem alguns estudos, inclusive, mostrando alguns benefícios do uso de medicações como análogo de GLP-1 no tratamento da psoríase, inclusive com melhora, tá? Então, a dieta, ela não é só por estética, tá? A dieta, ela vai fazer uma modulação da resposta inflamatória. Então, por isso, é importante o manejo da dieta de uma forma correta, principalmente com o profissional, mas aqui você já tem um pouco de noção de algumas mudanças que podem ser feitas, mas de fato, gente, é importante ter um acompanhamento para não fazer. E assim, não é só a dieta, né? A gente sabe que tem os biológicos, que são medicações que melhoram a psoríase bastante, né? E só que a gente sempre vai tentar associar junto com os biológicos a medicina do estilo de vida, a mudança do estilo de vida na nutrologia na pele principalmente. Então, gente, qual é a mensagem final para vocês guardarem aqui, tá? É que a alimentação ela tem um impacto real sim na psoríase, que a perda de peso em pessoas com obesidade é um fator mais relevante, mais importante. Então, lembrar ali do jejum, lembrar da possibilidade da dieta do Mediterrâneo e dos alimentos ricos em fibra, alimentos ricos em ômega 3, alimentos ricos em polifenóis também, que são muito antioxidantes, mas a ideia aqui é a inflamação, é modular a inflamação através da alimentação, né? E além disso, ainda melhora os fatores de risco cardiovascular também, que está associado, que vocês já entenderam lá no início, tá bom? E aí eu quero saber de vocês, né, se vocês já tinham ouvido falar sobre essa correlação, se vocês já fazem essa atenção, se tem alguém que tem psoríase aqui, já prestou atenção nessa correlação. Quando a pessoa bebe, aparece mais lesão. Quando não controla mais, fica mais subclínico, tá? E fatores de associação. Às vezes a gente tem paciente, né, que tem dislipidemia, que tem obesidade, tem doença cardiovascular, às vezes documentada. Então, entender essa correlação, entender que é importante, sim, reduzir a inflamação sistêmica como medida de tratamento na psoríase. Aqui no Nutrologia na Pele a gente traz para vocês todas essas correlações para vocês entenderem, tá bom? Então me conta aqui nos comentários se ficou bom, se ficou claro, se vocês conseguiram entender. Se tiver alguma dúvida também podem colocar aqui, porque eu vou ficar super feliz em poder responder, né, e ajudar aqui quem precisa. Muito obrigada pela atenção mais uma vez. Tchau!